Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o RBRY e também sobre as últimas operações que eles fizeram com taxas atrativas. Antes da gente iniciar o nosso vídeo, tem aqui embaixo os nossos relatórios semanais de fundos imobiliários, quinzenais de FIP, de FINFRA e também nossa comunidade do YouTube, se você quiser fazer parte. E vamos lá para o nosso vídeo. Então, esse aqui é o relatório de outubro, foi o último relatório divulgado pelo fundo, e que a gente vai ver alguns dados importantes. A última investimento feito pelo gestor, então foram investimentos aqui de 26 milhões em 3 operações com MRV, com taxas bem atrativas, né? IPCA mais 10,64% ao ano ou CDI mais 3,5%. Né? Investimento também de 14,5 milhões em 6 operações, que já faziam parte também do portfólio, a uma taxa média de IPCA mais 8,60%, CDI mais 4,11%. Então, o fundo, hoje, ele conta com uma taxa média de CDI mais 4,2% e IPCA mais 10,6%, que é uma taxa bem interessante. 53% da carteira está indexado no CDI, 47% em inflação. Então, ele é um fundo que ele investe, digamos assim, a metade em CDI e a metade em inflação. E a razão da garantia dele, você pega o tanto de garantia com relação à dívida, tá de 61%, ou seja, 1,6 vezes a dívida que é devida ao fundo. Então, o fundo tem aqui um mapa aqui com a localização das garantias, depois a gente vai acessar ele. A data de início do fundo aqui é de maio de 2018, então tem um pouco mais de 5 anos e pouco, está em torno de 40 mil cotistas, patrimônio líquido de 550 milhões de reais. Então, a gente vai passar aqui falando um pouco sobre o que a gestão acha de alguns segmentos. Então, a gestão da RBR fala sobre o mercado de lajes corporativas, falando aí com o sentimento também da RBR, como a gente viu em outros vídeos aqui, está positivo com relação a esse setor, porque está aumentando o número de alocações. Então, a gente vê que é um setor que está bastante sofrido, a laje corporativa está com uma vacância bastante elevada, mas o sentimento por trás ali é que está melhorando, é um setor que vem melhorando. Então, as demandas por lajes maiores que 1.000 metros quadrados subiram nos últimos meses, de acordo com os últimos relatórios da Sila, que Sila é uma casa que faz pesquisa no setor imobiliário. A volta do trabalho presencial, ela tem sido aí talvez o principal driver da recuperação do setor. E sim, um dia ia acabar as pessoas percebendo que precisam de trabalhar dentro dos escritórios. E eles falam isso aqui embaixo. O Google, Apple, Amazon e até a Zoom são alguns dos players do segmento que têm sido mundialmente vocais sobre a importância do retorno, mesmo que híbrido, aos escritórios. Então, a questão da intimidade entre os membros da empresa, a questão de você não perder aquele feeling corporativo, de você se sentir parte de alguma coisa, ela é feita no dia a dia, então você precisa de relacionamento humano. Você tem que voltar ao escritório. Lógico que dá para ser feito muita coisa em casa, mas não tudo feito dentro de casa, que você perde muito ali, Então, diversas empresas têm percebido isso e têm buscado áreas aí para acomodar suas equipes nos momentos que eles não estiverem trabalhando ali em casa, Então, aqui, falando agora das receitas do fundo, o fundo aí, desde o início, 192 milhões, nos últimos 12 meses aqui, 82 milhões, despesa em torno de 7 milhões, ou seja, menos de 10% aqui, o valor das despesas com relação às receitas, que isso é muito bom, e o rendimento oferido e distribuído também, bem próximos aqui um do outro. A gente vê aqui a composição dos rendimentos por cota. A gente tem, dependendo da marcação do mercado e da carteira, tem diversas remunerações, então, remunerações maiores aqui, atreladas também a taxas maiores aqui com relação ao CDI. O dividend yield sobre a cota do patrimônio líquido e o dividend yield também sobre a cota de mercado. Então, você vê que o dividend yield sobre a cota de mercado ele é um pouco maior, porque o fundo está com um desconto frente ao valor patrimonial. Então, aí você tem uma rentabilidade um pouco maior com relação ao preço da cota do valor patrimonial. Então, ele estava com desconto aqui até o mês de julho, mais ou menos, aqui, e agora está mais ou menos ao par, 12,8, 12,6 por fim, em outubro de 23.
Se a gente for pegar aqui, mais ou menos, ó, a cotação atual 99,53, patrimonial 99. Então dá ao par ali com o valor patrimonial. A composição dos rendimentos, então essa parte azul escura aqui é a parte mais recorrente, que é a receita de FIIs, FDIC, liquidez, receita de CRIs, né? São essas partes aqui mais recorrentes aqui do fundo. A parte aqui para baixo são as despesas não recorrentes, em dezembro de 22 teve aqui a despesa não recorrente, e essa parte aqui de cima, o ganho de capital, né? Então, são receitas também não recorrentes, são o ganho de capital que o fundo faz ao longo do tempo. A gente vê que aqui dentro do histórico do fundo, que foi aqui desde de 19 aqui a gente teve uma remuneração aqui, né, um retorno total ajustado do fundo superior ao CDI, né, o que deu aí ao longo do tempo 213% do CDI. Que 201% do CDI quando você coloca dividendo mais variação da cota a mercado. Então, assim, ele deu um retorno bem interessante, né, de 18 aí até 23, né, os últimos 5 anos e meio, mais ou menos, e tem um retorno de 2 vezes aqui o CDI, né, um retorno bem interessante. Alocação de referência do fundo. Então, a parte core, que é a parte realmente que ele faz, né, que ele gosta de fazer hoje, está com 87%, e a parte tática, que é a parte mais de giro, com 12%. Então, a indexação desse spread aqui, ó, do CRIs, igual a gente viu lá em cima, 41% aqui CDI mais 4,2%, e os outros 46% IPCA mais 10%. Então, tem uma parte de CDI, uma parte de IPCA, e essas aqui são as taxas médias, uma taxa bem interessante aqui para o carrego do fundo. Então, ele tem uma indexação histórica aqui, a gente vê que a parte do CDI, normalmente, ela é um pouco maior, né, em alguns momentos. Aqui, a parte de IPCA, a partir desse momento aqui, ela foi maior, né, e a alocação por estratégia também, o fundo foca mais na questão da estratégia core, né, está sempre superior. Tem as tabelas de acessibilidade do fundo, então a gente vê que a esse preço aqui, 99 e pouquinho, a gente está aqui com essa rentabilidade aqui, ó. CRI, IPCA mais 10,12, né? Menos a taxa de administração, da IPCA mais 8,84, né? Que é uma taxa bem interessante. Eu gravei um vídeo aqui falando, né, dessa questão do IPCA mais 6, né, de taxas de média de retorno ao longo de muitos anos, né? Um vídeo que vale a pena você dar uma assistida, para você entender que esse IPCA mais 8,84 livre, né, líquido, aqui é uma taxa bem interessante. Ancoragem. Então, a ancoragem RBR, o que é isso aqui? A maioria das operações, né, de CRIs, eles fazem em casa, então eles têm uma ancoragem, eles dão uma estudada, eles participam de uma forma ou de outra da confecção, né, da prospecção ali desses ativos. O tipo de risco, percentual da carteira, alocação, estratégia, estoque, financiamento de obra, que é a parte que eles fazem bastante aqui, que é a maior parte aqui da carteira. Então a gente vê que a maior parte da carteira, nessa parte de CRIs, é um loteamento e um residencial, né? Então essa parte aqui é a parte residencial e o loteamento aqui com 11%. Então bem forte nessa parte aqui de desenvolvimento residencial. E a maioria da garantia está na região sudeste, né, que é a região mais importante para a questão de fundos imobiliários, né? São Paulo, Rio de Janeiro, a maioria dos fundos imobiliários, a maioria das garantias está nessa área aqui. Então o rating, e aqui a gente vê a maior posição do fundo. Então é bem interessante você sempre observar a lista de CRIs. Lógico que você tem que olhar mais a fundo, né? Você vê a taxa, né? O percentual. Então, nesse caso aqui, ó, esse CRI Lote 5, ele tem, né, 8% do PL, é a maior posição do fundo. É uma posição bem diluída, não é muito grande, mas é a maior posição do fundo. É um financiamento de obra, né, que tem o LTV de 32,8. Então, está excelente. O LTV dele, a garantia dele, né, cobre bastante aí essa questão da dívida, né? Mas essas outras que tem, né, por exemplo, o DMRV aqui, né, que o LTV já está em 86%, então já é um pouco mais preocupante, mas não por conta da empresa, né? A MRV tem um risco de crédito muito baixo. E aí aqui a gente consegue ver, tem um mapa aqui das garantias, e é interessante que você consegue, você dá o zoom out aqui, ó, você consegue ver no mapa aqui do Brasil a localização das garantias deles, né? Então eles colocam aqui, ó, que tem aqui no Rio Grande do Sul tem uma, né, que é a parte do Gramado Lagueto,
E aqui também tem essas outras operações, se eu não me engano, deixa eu ver, esse aqui, Lando Sol, deixa eu ver aqui, aí, CRI lote 5, aquela a maior posição do fundo, que é 8 e pouco, e ele fala o que é, né, essa operação. É uma operação aqui de desenvolvimento de um empreendimento de alto padrão, localizado em região privilegiada de Campinas, São Paulo. Então, ele fala que é uma debenture, a companhia aqui, ó, atua lá no interior de São Paulo, aí conta, ó, fiança, alienação das cotas, cessão fiduciária dos recebíveis, alienação fiduciária das matrículas dos lotes, remuneração e operação tem um prêmio de kicker, né? O kicker é uma participação que o fundo tem, né, sobre as vendas das garantias. Então, você tem lá diversas vendas de imóvel, você tem, né, a depender do valor que é vendido ali, o fundo tem uma participação nessa venda, né, como se fosse um prêmio, que eles chamam de kicker. E aqui tem também, né, uma página dedicada, né, ao fundo. Você consegue ver o institucional, fala sobre o fundo, a visão, né, geral da empresa, a estratégia de investimentos aqui do fundo, governança corporativa. Então você tem um site aqui em que você tem diversas informações aqui sobre o fundo, sobre a RBR de uma forma geral. Você consegue acessar essas informações aqui também no site. Então todo fundo que disponibiliza tem todos os fundos aqui da gestora. Você entra no RBRY aqui, que é o fundo que a gente está olhando, e tem os relatórios gerenciais, a página do fundo, você vai lá para a página do fundo, aí ele fala qual o valor do provento, a data base, a data do pagamento, né? Então você tem aí todas as informações aí do fundo de uma forma geral. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, né? Falar um pouquinho do RBRY11, a estratégia dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, né? Manda um comentário aqui embaixo, e aí você investe no fundo, o que você acha dele, né? Compartilha esse material aí com seus amigos. E é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.